Olá, eu sou Gilson Nunes, sócio e CEO da BrandX e coordenador do curso internacional de branding de impacto da Unieduc. Esse aqui é Alan Ordonhas. Ele tem passagens, né, como diretor de estratégia pela Publicis e pelo grupo Dreamers, né? E Alan, bom dia. É um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Você poderia dizer um pouco sobre quem é o Alan, né, e sobre essa experiência que você teve aí no grupo Dreamers, quem é o grupo Dreamers, né, e Publicis? Claro. Bom dia aí, primeiramente. Assim, eu tô aí há mais de 20 anos, né, no mercado, aí tocando estratégia, né, basicamente estratégia de marca e de comunicação de grandes clientes, né, tanto no grupo Publicis, que é um dos maiores grupos aí do mundo, né, e eu cuidei tanto Brasil como América Latina de operações e marcas de varejo, né, como General Motors, Habib's, entre outras, né, muito varejo, né, sempre foi a minha história. E depois no grupo Dreamers, né, que é o maior grupo de comunicação nacional, aonde eu fiz parte lá da concepção da Pulse, que é um negócio voltado para o varejo, né? E também da concepção do Aceleraí, aí, que é um negócio que está, inclusive, bem revolucionando aí o momento aí do mercado, né? Dando mais é, possibilidade, né, para pequenos anunciantes, pequenos e médios anunciantes poderem ter produções de qualidade com celebridades, né? Então é um pouco disso que eu fiz até agora, né? Então acompanhando, sempre empreendendo nesse segmento, né, Gilson? A gente se conhece aí faz tempo e é basicamente o que eu fiz aí nesses últimos anos. Maravilha. Existe muita controvérsia, né, sobre o posicionamento que as marcas devem ter diante das mudanças culturais, ambientais, né, como, por exemplo, as mudanças climáticas, a discriminação racial de gênero. Né? Na sua opinião, por que uma marca deveria assumir, né, um papel de protagonista dessas mudanças e qual a relação com a publicidade? Eu acredito que, primeiro que assim, né? Quando você olha em publicidade, você olha os últimos 20 anos, né? Você teve mudanças assim muito importantes. Teve aquela época que você trabalhava ali o diferencial do teu produto, daí depois você de alguma forma cuidou da percepção, né, que você tinha ali em relação ao seu produto e à sua marca. E no meu entendimento, nós estamos numa época, quase uma época pós-percepção, né? Uma época mais onde a verdade ela tem mais eloquência. Então, assim, por princípio, para mim, as marcas que eu tenho visto que têm sucesso, elas precisam assumir sua verdade, né? Então não adianta seguir a onda, né, de mudanças culturais ou assuntos que são bacanas falar naquele momento, se aquilo não faz parte das tuas raízes, né? Aquelas coisas, né, que você vê, ah, puta, chegou, tem um dia de alguma coisa, um dia de outra, todo mundo fica com as marcas lá, tudo com muda logotipo, muda isso. Eu, francamente, acho isso, eu não acho isso positivo, né? Eu sou de uma outra escola, né? Eu acredito que é muito importante você ter muito claro quando se fala de branding, né? O lugar que você tem que ficar num lugar que você não deve sair nunca, né? E ao mesmo tempo, você até pode tratar de um determinado assunto se aquilo condiz com a sua cultura, né? Porque senão você fica basicamente sendo ali uma marca, né? Ficam todas as marcas iguais, que é um pouco o que você vê hoje, né? As marcas elas vão ali, ah, mas agora tá falando disso, agora é SG, agora é não sei o que, tal, tal, tal. Mas, pô, não adianta você falar disso se você não tem aquilo dentro da tua empresa. Porque no final das contas é assim, eu vivi esses dois momentos na publicidade, Gilson, que é assim, tinha uma época, você não sabia onde era a tua fábrica, não sabia qual era teu endereço. Hoje um cliente qualquer pega um Street View aí, um Google da vida e vê tua fábrica, vê tua operação, e ele sabe se você faz uma coisa ou outra. Então, eu acredito muito que a premissa da verdade é o mais importante para a gente seguir. Eu não sei se você viu o caso da Bud Light nos Estados Unidos, né? Que Exatamente. fez uma campanha apoiando o LGBT e os consumidores, os conservadores tradicionais, né? Teve uma repercussão muito negativa, né? Porque é exatamente o que você falou, né? Não condiz com a realidade, né, Mas, daquela marca, é, né? por exemplo, uma marca para mim que faz por exemplo, a Ben Jerry. É uma marca claramente, né? Quando você vê ela nos Estados Unidos, ela é uma marca
ela faz parte de uma cultura mais progressista, vamos chamar. Mas ela é aquilo, os fundadores são aquilo, eles acreditam nisso, tal, tal, tal. Então não tá, faz parte da realidade deles. Agora, como você falou, Budweiser, né? Você tem lá a Bud Light, tudo o que aconteceu, você pega um público que não condiz com a tua realidade e traz pauta que não conversa com isso, eu acho muito arriscado. Eu acho que é um desperdício de energia e no final das contas, é o básico que a gente sempre falou, né, Gilson, de marketing, né? Que nunca sai de moda, que é quem é teu público, né? É, A gente não pode esquecer isso. Com quem que eu estou falando, né? A hora que você esquece isso e vai para qualquer pauta que aparece no jornal ou no Instagram, fica difícil. legal. Ô, Alan, com a fragmentação, né, vamos dizer assim, do relacionamento com os clientes, aí, com o aparecimento através da tecnologia, das redes sociais, e fragmentação dos meios de comunicação, né, dos próprios meios de comunicação, muitas agências de publicidade sofreram e algumas delas, inclusive, perderam muito mercado, né, porque perderam relevância para os seus clientes. Como é que você vê isso, né? Qual que é seria hoje né, o papel ideal, se é que existe, né, de uma agência diante dessas inovações que estão ocorrendo e das redes sociais e assim por diante? É. Eu acredito o seguinte, que o movimento que vai acontecer, que a gente fala há muitos anos, né? É um movimento como você vê em mercados mais maduros, né? Como o americano e o europeu, especialmente o mercado inglês, né? Da costa oeste aqui americana, né? Que as agências, né, de forma geral, elas têm que ser mais detentoras, elas têm que ser mais produtoras e geradoras de conteúdo para a marca, né? Essa mistura que existe no Brasil disso com os meios não é tão comum no mundo todo, né? No mundo todo você tem operações, por exemplo, de birô, ou mesmo de, sei lá, de mídia digital, né? Que de alguma forma faz só isso, não mistura com conteúdo. Então, eu acho que é uma coisa, é uma realidade que bateu na porta do Brasil, a necessidade. Eu acredito que agora vai empurrar realmente as agências para se posicionarem dessa forma. Porque no final das contas é assim, não adianta você, uma agência de propaganda, querer saber. Você não vai saber mais de Instagram do que, às vezes, um super especialista. Então, assim, as mídias, dada essa pluralidade que teve, né, é, ela criou super especialistas que você tem que angariar eles para perto de você para poder ter estratégias vencedoras. Então, eu entendo que as agências elas vão cada dia mais precisar de um papel muito mais estratégico mesmo para gerir aí as marcas para os seus clientes, né? Tá. Ótimo. Né, você comentou do Acelera aí, do Grupo Pulse, né, que você foi lá diretor e CEO. E é. Me Uhum, fala uma coisa, com relação às empresas menores, né, de pequeno e médio porte, que eventualmente não têm aí, que a gente sabe que muitas delas não têm um departamento de marketing, comunicação e tem um desafio muito grande, até mesmo, né, para poder se inserir nesse contexto aí, né, de redes sociais, de ter mais visibilidade no mercado. Quais são as grandes lições, né, que você aprendeu aí com esse trabalho, que poderia compartilhar com a gente, assim, em termos de, né, o que tem que fazer para ter sucesso, né? Quais são os... sim, sim, sim. Como a minha origem, né, eu sempre mexi muito com varejo, varejo você lida com o canal, você lida ali com o empresário, seja um franqueado, né, seja um microempresário, muitas vezes, né? E a gente sempre viu essa necessidade, fala, puta, como é que esse menor tem acesso à produção dos maiores, né? E de alguma forma, o Aceleraí, né, quando ele foi concebido, né, e eu participei, né, tenho orgulho de ter participado lá desse projeto lá junto com a Alan Barros e o grupo Dreamers, né, basicamente quando ele foi concebido, o que que acontece, né? Ele tinha uma necessidade ali de trazer todo esse processo, quer dizer, tentar quase que industrializar um pouco isso, trazer, por exemplo, produções de qualidade que você pode, às vezes, numa montagem, por exemplo, ou mesmo uma celebridade, poder disponibilizar isso para clientes que até então não tinham acesso. Eu acredito que isso não, ele está acontecendo em várias camadas. Se você abrir aí qualquer mapa de startups e scale-ups, por exemplo, 2023,
seja no Brasil e no mundo. Você vai ver uma série de iniciativas que estão vindo nesse sentido. Por exemplo, a turma de CRM, né? Você vê que hoje está mais acessível. Se eu tenho uma loja aqui, eu consigo hoje pela internet, um HubSpot da vida, eu tenho um plano que cabe no meu bolso. Então eu acho que assim, o pequeno empresário, né? Da mesma forma que ele tem que saber como toca a sua empresa fiscalmente, quer dizer, ele tem que entender um pouco de administração de empresa, de finanças, tal. Eu entendo que ele precisa saber um pouco mais de marketing. E isso eu vejo um gap no mercado, que é de você quase que ensinar para esses empresários, né? Quase que aquelas 10 regrinhas básicas, né? Que ele precisa fazer em marketing. Eu acho que isso tem uma janela que ainda ninguém cumpriu isso direito para esses empresários. Porque realmente hoje, se ele tem essa noção, ele realmente consegue fazer a diferença porque as ferramentas estão mais acessíveis. Maravilha. O Alan, por último, é, pensando agora nos jovens profissionais, né, de comunicação, de marketing, que estão entrando no mercado agora, ou que estão investindo nas suas carreiras, né, fazendo cursos e se aprimorando, se capacitando, e tendo aí, né, como um pano de fundo essas mudanças, essas inovações, todo esse cenário aí que a gente vê, né? Quais são as recomendações assim que você dá para essa turma, né? O que que eles têm que fazer para que tenham sucesso hoje e para o futuro também, né? Sim. Olha, para mim é o seguinte, acredito que os novos aí profissionais, a gente precisa ter realmente uma volta ao básico, aquele básico que nunca muda, né? Precisa entender claramente a importância do público, a importância de posicionamento, a importância de você enxergar lá para frente, de você desenhar uma estratégia. Quer dizer, hoje a gente está muito numa cultura só do como, né, Gilson? Então, você vê um monte de regras, todo dia é um nome, é não sei o que, é o design, são tantos clichês que eu acredito que o jovem profissional hoje ele tem que tirar tudo que não é cavalo, como dizem os árabes, né? Tira isso do meio e aprende aquilo que importa, né? Todo mundo está num lugar, tem uma história e vai para algum lugar. Você precisa partir do princípio, né? Das razões, olhar cenário competitivo, precisa saber fazer conta. Eu não vejo mais um profissional de marketing ou de comunicação que precisa fazer conta. Você precisa fazer, porque hoje, qualquer lugar, você tem custo de aquisição, você tem custo de não sei o quê, tal, tal, tal. Então, eu acho que é uma mistura hoje, né? Desse pragmatismo financeiro, também quando você olha, né? E de concepções que não fica seguindo todos esses modismos. E, obviamente, o mais importante que eu acho é você, esse profissional, conseguir reconhecer nele mesmo aquele talento que vai fazer a diferença, aquilo que realmente move o coração dele, que move ele como profissional. Porque em marketing hoje, né, você tem lá uma porrada de possibilidades que você pode fazer, né, de lugares aí que você pode trabalhar. Porra, mas você pega, como você tem muitas especificidades, então eu acho importante esse profissional ele ir lá e fazer realmente uma reflexão daquilo que vai fazer a diferença para ele lá na frente, daquilo que o move de verdade. E em termos de capacitação, quer dizer, que áreas que você sugere que hoje, né, que ele precisa estar atento além do que você colocou, quer dizer, que em termos de formação? Tem muitos cursos, eventos, feiras, enfim, que dá para participar, congressos no mundo. Eu acredito muito nesses microcursos hoje, né? Que você tem mais super especializados, né? Então é meio que você vai montar um tipo de formação mais autêntica, né? Não é aquilo que vai sair de uma universidade ou de um lugar, mas é aquilo que conversa mais com você. Às vezes um tem mais característica para falar de marca e tem mais simpatia com finanças, o outro tem mais com comunicação. E isso vai dar para esse profissional uma característica mais única. É. Muito bom, Alan. Eu queria te agradecer imensamente pela sua contribuição, sempre né, lúcida e com clareza e objetividade. Acredito que gerou bastante conteúdo aqui para a gente poder compartilhar. Quero te agradecer aí pela sua participação e te deixo para, né,
para você falar os seus comentários finais aí. Eu que agradeço. Eu agradeço, Gerson, mais uma vez, né? A gente se conhece aí há tanto tempo, já fez muita coisa juntos, né? Eu que agradeço e realmente, assim, é muito importante você encontrar características que são únicas, né? Ali para você, profissionalmente, né? Especialmente num ambiente como é o brand e a comunicação, que está ficando cada dia mais complexo, né? Então, eu acredito que é importante encontrar isso, quer dizer, cada um precisa encontrar o seu caminho para realmente não ser mais aquele profissional de prateleira e ser alguém que faça diferença aí no mercado. Muito obrigado.